Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. É com grande prazer que a gente pode estar aqui para estudar a Bíblia, para compartilhar a palavra de Deus com vocês e a gente juntos e juntas poder ter um conhecimento mais amplo das Escrituras, que eu entendo ser algo fundamental para a nossa vida como cristãos no mundo. Nós estamos seguindo uma sequência de estudos bíblicos à distância, que é essa modalidade de aulas online com material disponibilizado para que vocês assistam e acompanhem o desenvolvimento do conhecimento. Também nós temos a disposição de dialogar com vocês através do chat, que fica aqui do lado, bem aqui do lado, se você usa computador, ou aqui embaixo na nossa na disposição, né? É só clicar lá no chat. Você pode interagir, pode tirar dúvidas, pode conversar com a gente, fazer suas considerações, emitir suas opiniões. Afinal, o conhecimento é construído a muitas mãos. Não é somente um professor, né, que é portador de todo o saber, que vai trazer toda a informação. Nós estamos aqui para compartilhar ideias e essas ideias podem ser contestadas, questionadas, debatidas por todos e todas. Bem, gente, para a gente dar continuidade então ao nosso estudo, quero dizer para você que nós temos o nosso material de estudo, você que já nos acompanha, nós estamos já na aula de número 9 do estudo do livro do profeta Jeremias. Então, você que já nos acompanha há algum tempo, já assistiu outras aulas, sabe que nós temos uma apostila. Eu tenho uma notícia boa para dar para vocês. A nossa apostila está totalmente concluída, atualizada em nosso blog. O link para você acessar também está aqui do lado no chat ou aqui embaixo nos comentários, na descrição desse vídeo. Você pode acessar gratuitamente. Essa apostila foi preparada com muito esmero para que você possa acompanhar o nosso estudo. Então, se você já tem, vamos acompanhar. Se você já baixou, se você tem a versão antiga, por favor, volta lá e baixe a versão atualizada, atualize em seu celular, em seu computador. O PDF está totalmente atualizado. E se você ainda não baixou, pode baixar tranquilamente, é rápido, clica no link e logo ele abre para você e você pode fazer download, pode salvar no seu equipamento e compartilhar até com seus amigos nas redes sociais, ok? Então vamos em frente, eu vou colocar aqui a nossa apresentação que foi preparada para essa aula de hoje. Nós estamos então na aula de número 9. Há uma pergunta que nós fazemos durante esses estudos. O que o profeta tem a nos ensinar sobre a fé hoje? O que a profecia daquela época, que nós já vimos que é de 8 séculos antes de Cristo, antes da Era Comum, o que ela tem a nos ensinar nos dias de hoje? Então, essa mensagem, esse estudo de hoje, vai já inserir a gente num pouco dessa resposta, que é um aprendizado bastante importante que nós precisamos ter a respeito do conhecimento, o conhecimento que vem de Deus. Então, eu gostaria de que a gente pudesse, durante a aula de hoje, investigar, inquirir sobre o que nós sabemos sobre os planos de Deus, sobre a vontade de Deus sobre a nossa vida. O tema da aula de hoje é uma questão de conhecimento. E nós vamos deixar aqui um versículo para a gente começar a aquecer a nossa discussão, o nosso debate, o nosso diálogo aqui.
Jeremias 23, versículos 23 e 24 diz assim: Sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor. E não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. O que é que você sabe de Deus? O Senhor vem e faz um questionário para a gente. Ele faz algumas perguntas. Quem sou eu para você? Sou um Deus de perto ou um Deus de longe? Quem sou eu para você? É alguém que você pode se esconder, como se esconde da polícia ou esconde de quem te persegue? Quem sou eu para você? Eu sou alguém que fica em algum canto do céu? Eu preciso de um lugar para habitar? Ou sou aquele que preenche todos os espaços? São questões assim bastante inquietantes que o Senhor coloca através do profeta Jeremias para a gente. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Há pessoas que agem como se Deus fosse um Deus distante. Um Deus que, para que seja ouvido, a gente precisa fazer um esforço muito grande para chegar até Ele. E, na verdade, Ele está tão perto. Claro, Ele pode ficar distante, dependendo da nossa maneira de nos relacionarmos com Ele. Nós podemos afastá-lo da gente. Ele também é alguém que está sempre conosco, de tal maneira que não tem condições da gente se esconder dele. Não há nenhum lugar na face da Terra, no planeta, no universo, onde alguém possa se esconder de Deus. Nós não temos como fugir de Deus. E também o profeta nos lembra que o Senhor é aquele que preenche todos os nossos vazios. Que palavra bonita, não é? Que palavra bonita. Eu ainda vou pregar sobre esses textos. Fica aí a sugestão de uma estrutura homilética para você, meu irmão, pastor, meu amigo, que trabalha aí no ministério. Isso é muito, muito rico de informações para o nosso crescimento pessoal. Bom, eu não estou aqui para pregar, estou aqui para estudar a Bíblia com você, meu irmão, minha irmã. Então vamos começar a nossa aula. Essa palavra sobre o conhecimento traz à tona a discussão sobre a função profética. Como é que você conhece a vontade de Deus? Essa é a função do profeta, apresentar para o povo qual é a vontade de Deus. Há muitas pessoas que acham que profeta é como um vidente, é como uma pessoa que adivinha o futuro ou que faz prognósticos. Não, essa não é a função do profeta. Aliás, essa coisa de prever o futuro, de fazer prognósticos, de tentar prever aquilo que vai acontecer, olha, meu querido, não é algo previsto na Bíblia. A Bíblia jamais apresentou a profecia como uma previsão de futuro. Isso é o trabalho do prognosticador, que é condenado na Bíblia, no Antigo Testamento, na lei, inclusive, é condenado o trabalho do prognosticador, daquele que tenta prever o futuro. E nessa parte, nós vamos encontrar o profeta Jeremias tentando mostrar para o povo o que um profeta de fato, um profeta autêntico, um profeta do Senhor verdadeiro pode fazer, pode e deve fazer. Como que você identifica um profeta? Então, uma primeira definição, eu diria que a função profética serve para identificar
como Deus tem cuidado da gente. Então, para que existiu o profeta no passado? O profeta existiu numa fase em que o povo resolveu viver de acordo com suas próprias formas de orientar a vida pública, através de um governo próprio, através de uma escolha de um monarca, enfim. E é nessa situação que o trabalho profético entre os hebreus tem início, lá com Samuel. Não é? Samuel ele exercia uma função dupla. É claro que teve outros profetas e profetisas no tempo dos juízes, porque eles combinavam a função profética com a função de governante. O profeta, no começo, era exatamente alguém que governava, alguém que dava direção ao povo. Quando o povo pediu um monarca, um rei, como os outros povos tinham, então a função profética ganha um novo sentido, que é fazer isso, tornar Deus mais próximo, trazer Deus para junto, a gente poder conhecer os mistérios da graça divina, da misericórdia, do amor, do perdão. Claro que para que haja misericórdia, amor e perdão, é preciso que haja também um juízo. E o profeta tinha essa função de trazer essa palavra de descortinamento, como se fosse um desvelar da vontade de Deus para os homens, como um abrir os olhos, como alguém que vê a realidade por outros olhares que não aquele do qual as pessoas estão acostumadas. E Jeremias não fugiu desse trabalho, ele fez isso exatamente. Ele apresentava uma nova visão, uma nova perspectiva a respeito da vontade de Deus. E foi por isso que ele foi rejeitado. Rejeitado. Ele foi comparado a um profeta que existia em sua época, chamado Ananias. E esse Ananias era alguém que fazia aqueles discursos para agradar o governo dominante, as elites, a autoridade religiosa e também os magistrados e todos aqueles que governavam a nação. Jeremias ele fazia exatamente o oposto. Ele não estava ali para agradar ninguém a não ser a Deus. E ele então falava abertamente daquilo que Deus colocava em seu coração. Era a maneira como ele entendia a função dele. A função dele era apresentar aspectos relativos ao cuidado divino. A profecia, então, meus queridos, minhas queridas, é o que nos aproxima de Deus. Dá uma olhadinha nessa afirmação que eu estou fazendo aqui. Ainda que a gente possa se afastar de Deus, Ele está sempre à nossa procura. Não há distância que possa impedir que Deus nos alcance e fale a nossa vida. Isso tem a ver com cuidado pastoral. Então, o profeta, ele está muito próximo à figura do cuidado pastoral. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 14, ele tenta apresentar a natureza da função profética, que é encorajar as pessoas, levar alento para as pessoas, fazer com que a voz de Deus fale aos corações aflitos e traga paz a esses corações. Deus promete suprir seu povo através da fala dos profetas. E, para isso, ele levanta homens e mulheres que servem como guias, no sentido de direcionar o povo a fazer a sua vontade. Esses homens e mulheres eram considerados como guias. Então você tinha, nessa mesma função de orientar e dirigir o povo, você tinha governantes,
você tinha sacerdotes e você tinha profetas. Era assim que a sociedade hebraica se estruturava para poder viver aquilo que eles entendiam como vontade de Deus para a vida deles. Esses homens e mulheres que governavam, que ministravam a religião e que falavam palavras de consolo e de encorajamento, eram tidos como pastores, pastores do povo, que Deus já havia dito a Moisés, a Jeremias, aliás, que ele faria isso. Eu vou suprir o meu povo de pessoas que hajam como pastores, que sejam como se fosse eu mesmo cuidando de vocês. Jeremias 3,15, nós já vimos essa expressão lá atrás e eu repito aqui para você. Então eu lhes darei governantes conforme a minha vontade, que os dirigirão com sabedoria e com entendimento. Era isso que o Senhor queria fazer através dos governantes, dos sacerdotes e dos profetas. Porém, naquele momento, Judá atravessava uma crise profunda de identidade em relação ao papel dessas figuras públicas, não é? Então eles viviam longe da vontade de Deus. E as consequências disso, desigualdade social, injustiça, afastamento de Deus, a presunção de que eles são capazes de controlar Deus, de fazer com que a vontade deles seja estabelecida como se fosse a vontade de Deus. Esse era um pecado de Judá, tinha sido também o pecado de Israel. Posteriormente, nós vamos encontrar Jeremias voltando a essa palavra de orientação. Como é que Deus dá direção à nossa vida? Jeremias 23,4 diz assim: estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles, e eles não mais terão medo ou pavor, e nenhum deles faltará, declara o Senhor. É assim que Deus quer cuidar das pessoas, habilitando gente, enviando gente que possa agir com esse coração divino, com esse amor maravilhoso que vem de Deus e que só Deus pode acrescentar no coração de quem serve ao Senhor. Essa vontade de fazer com que o perdão, a misericórdia, a compaixão e o amor de Deus se realize entre aquelas pessoas que fazem parte da comunhão, da comunidade de fé e que servem como instrumentos para abençoar toda a humanidade de um modo geral. Pastor não é para ficar julgando, condenando, não é para ficar estabelecendo juízo de valor, estabelecendo moral, regras rigorosas. Pastor não é para isso. Pastor é para ser um consolador, fazer esse trabalho de admoestação, de exortação, que não é repreensão, de levar uma palavra de encorajamento. Claro que se tiver errado, é preciso corrigir os rumos, mas não de maneira áspera, de maneira ríspida, rigorosa. Eu não sou simpático a esse tipo de pastoreio, né? Esse tipo de pastoreio iracundo, né? Muitas vezes histriônico, falante e tal, constrangendo pessoas, expondo a vida das pessoas em público, como se ele fosse o juiz de uma comunidade. Não, o pastor, ele é um admoestador, ele é o apacentador, é aquele que alimenta o rebanho, é aquele que dá vigor, é aquele que estimula, é aquele que faz com que o povo possa confiar, exercitar a sua fé, a sua confiança no poder de Deus.
Bom, vamos voltar aqui ao tema da época, né? Eu estou aqui olhando, falando essas coisas e já entrando na realidade pastoral dos nossos dias atuais. Qual era o problema de Judá naquela época? Judá encontrava-se sem esses guias confiáveis. É como uma comunidade de fé, uma igreja cuja liderança perdeu a essência do evangelho, se desviou daquele propósito inicial do seu trabalho pastoral. E isso era o problema de Judá. Judá estava sendo governada, guiada, apacentada por pessoas que se tornaram guias não confiáveis. Era exatamente isso que Jeremias estava falando. Ele estava dizendo: olha, vocês estão sendo dirigidos por pessoas que não são de confiança. Jeremias 23, 1 e 2 diz assim: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho e não cuidaram dele. É isso que o pastor tem que fazer. É isso que o guia tem que fazer, o profeta, o governante, aquele que é usado por Deus, o líder religioso, seja lá quem for, precisa cuidar do povo. Apacentar é cuidar. Mas eu cuidarei de vocês pelos seus maus procedimentos. São dois sentidos do cuidar, né? Se vocês não cuidaram do meu povo, eu vou dar um jeitinho em vocês aí. Já, já. Eu já vou cuidar de vocês. Como é que vai ser? Vai pesar a mão? Vai julgar? Vai condenar? Necessariamente não. Porque é possível haver uma correção de rumos. É possível ter o alerta e voltar atrás e fazer com que as coisas retomem a caminhada. Não é um cuidado daquele tipo severo, repressor, excluindo, tirando aquelas pessoas dos seus cargos, das suas funções. Mas, quem sabe, dando-lhes uma segunda chance, permitindo uma nova dimensão da ação de Deus na vida dessas pessoas. Dentre os principais guias do povo estavam aqueles que também, além dos governantes, dos sacerdotes, estavam aqueles que exerciam a função profética. Haviam muitos profetas em Judá naquela época. E Jeremias, então, vai fazer um levantamento de quais são as tarefas do profeta. Como é que você acha um profeta verdadeiro? Tem tanta gente aí se dizendo profeta, dizendo-se que está servindo ao Senhor, falando de tantas coisas. Então, vamos fazer um levantamento aqui para a gente poder se proteger do falso profeta e a gente poder dar mais atenção ao profeta verdadeiro. Como é que a gente faz isso? Então, vamos a uma listinha. Ele diz assim, Jeremias 28, 9. Mas o profeta que profetiza prosperidade será reconhecido como verdadeiro enviado do Senhor se aquilo que profetizou se realizar. Olha que coisa interessante, né? Você é profeta mesmo? Então vamos fazer o seguinte, você dá a tua profetada aí, faz o teu trabalho profético e a gente vai esperar para ver se o que você está falando realmente se concretiza, se realmente isso faz sentido. Não para aceitar aquela palavra profética de maneira cega. Ah, Deus mandou falar, eis que Deus mandou te dizer. Ei, meu amigo, vou seguir Jeremias, tá bom? Vamos combinar assim? Eu vou seguir Jeremias. Você falou, então eu vou esperar que aquilo que você falou venha se realizar, venha se concretizar. Caso contrário, meu amigo, eu não vou entender como voz de Deus. Pode ser até um bom conselho,
uma palavra amiga, mas de Deus não é, se não se concretizar. Tá ok? É assim que a gente tem que fazer, mesmo nos dias atuais. Qual é o papel do profeta? Ele tem uma dimensão social, tem uma dimensão política, uma dimensão mesmo eclesial, comunitária. A gente precisa prestar atenção nisso. O profeta não é uma pessoa. Uma vez eu fui a um culto e tinha um momento em que havia expressões proféticas e as pessoas tiveram que fazer fila para poder receber aquela profecia para ela. Eu achei aquilo tão estranho, tão esquisito, e eu fiquei pensando que o que estava acontecendo ali era uma banalização da função profética. Desculpe aí se alguém acredita nisso, mas não é o que a Bíblia ensina, não é assim que a profecia acontece. Como a profecia acontece? Qual é a função social do profeta? Veja algumas coisas. Primeiro, denunciar as injustiças e abusos. Não há como a gente viver no mundo de desigualdades, no mundo de injustiças, no mundo de abusos, tanto da mulher como do menor. Quantos abusos as pessoas vêm sofrendo, até mesmo dentro das religiões. Como que isso é possível acontecer dentro de uma sociedade e não se levantar um homem de Deus, uma mulher de Deus, para denunciar essas maldades, essas formas com que a maldade se realiza entre nós? Segundo, promover o bem-estar das pessoas menos favorecidas. Como que eu vou fechar os olhos para os pobres, para os excluídos, para aqueles que não têm oportunidades? Como que eu vou fechar os olhos para isso? Eu preciso dizer para essas pessoas o quanto Deus está trabalhando por elas e como é possível elas também sonharem com um novo tempo de alegria, de paz para elas mesmas. Terceiro, orientar a que se viva de acordo com os propósitos de Deus. Deus tem planos para a sua comunidade de fé. E Deus tem planos para a humanidade toda. Então, o profeta é aquele que precisa declarar isso, que Deus está sonhando com um tempo de paz e de justiça para todos e todas. Como é possível fazer isso? É assim que o profeta precisa atuar. É uma dimensão social mesmo, que inclui a todos e todas. Quarta função, quarto papel social do profeta: aproximar mais as pessoas de uma experiência de Deus. É impossível, meus amados irmãos e irmãs, que um profeta chegue no lugar e as pessoas não sintam necessidade de fazer uma experiência de Deus, ainda que não naquele momento, mas aquela semente precisa ser plantada, a semente da necessidade de todos e todas fazerem uma experiência de Deus. Então, a profecia está profundamente relacionada às condições concretas de vida vividas num grupo social, numa sociedade, como também da própria transformação dessas condições concretas de vida. A profecia, ela renova, ela traz esperança, ela revoluciona o status quo de uma sociedade. Ela não permite que aquelas condições concretas que promovem a exploração, a desigualdade e o cerceamento da liberdade continuem impunemente diante de Deus. Precisa alertar que há um caminho melhor, que é o caminho da graça, o caminho do amor, o caminho da compaixão, o caminho da misericórdia, e que isso demanda arrependimento, transformação. As condições de vida, então, daquela época,
ofereciam um bom exemplo para que isso acontecesse. Jeremias diz assim: ai daquele que destrói o seu palácio por meio. Destrói não, constrói. Ai daquele que constrói o seu palácio por meios corruptos, seus aposentos pela injustiça, fazendo os seus compatriotas trabalharem por nada sem pagar-lhes o devido salário. Ah, Jeremias, não é possível. Isso é conversa de gente de esquerda, gente progressista ou de gente comunista. Nada disso, essa é Bíblia. Essa é a função profética de dizer que não dá para conviver numa sociedade justa em que o direito de um seja negado para favorecer os interesses de outros. Não dá para viver numa sociedade assim. Era o profeta que tinha que fazer isso. O próprio rei de Judá, que era Jeoaquim nessa época, era o exemplo claro de alguém que realizou um governo marcado pela corrupção, diferentemente do seu pai, o rei Josias, que lhe antecedeu. E Jeremias não teve papas na língua para poder falar diretamente da corrupção de Jeoaquim. Jeremias 22, 16 a 17. Ele defendeu a causa do pobre e do necessitado, e assim tudo corria bem. Quem fez isso? Josias. Não é isso que significa conhecer-me? Você conhece a Deus? Você conhece, tem intimidade com Ele? Então, meu querido, minha querida, você tem um compromisso com a justiça. Você tem um compromisso com a luta por direitos. Você tem um compromisso. Se você conhece Deus, você tem um compromisso pela transformação da realidade daqueles que estão excluídos dessa estrutura social corrupta em que estamos inseridos. Aí vem a palavra para o rei Jeoaquim. Mas você não vê nem pensa noutra coisa além do lucro desonesto, derramar sangue inocente, opressão e extorsão. Que coragem de Jeremias dizer isso para o rei, para o governante. Queria morrer, talvez, porque naquela época era assim que funcionava. A essência da função profética, então, é tornar a palavra de Deus conhecida em meio às situações que confrontam com o propósito de Deus para a vida humana. Então, está lá as situações então, que desvirtuam o propósito de Deus para a vida de todas as pessoas. Então, vamos lá, a palavra de Deus é essa, para essa situação. O que é que Deus gostaria que fosse feito quando alguém passa fome, quando alguém enfrenta violência, quando alguém está vivendo alguma injustiça? Como que a palavra de Deus se manifesta em situações como essas que fogem do propósito divino para todos e todas? Jeremias 23, 28. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. E o que tem a minha palavra, fale a minha palavra com fidelidade. Isso implica um compromisso e uma disposição para tornar a palavra de Deus pública, expressa nos espaços públicos. Isso é o trabalho profético. E Jeremias, então, clama em alta voz: ó terra, 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 ouça a palavra do Senhor. Ó igreja, igreja, igreja,
ouça a palavra do Senhor. Ó humanidade! Ó humanidade! Ó humanidade! Ouça a palavra do Senhor. É o desespero do profeta. A profecia, então, encoraja as pessoas a assumirem um compromisso com Deus e sua palavra. Ela lembra sempre isso, de que você precisa renovar esse compromisso constantemente. Aceitar o desafio que o Senhor propõe em sua palavra para nós naquelas circunstâncias que nos encontramos. Jeremias 23, 29 diz assim: não é a minha palavra como fogo, pergunta o Senhor, e como um martelo que esmiuça a rocha? Porque você, certamente, meu irmão, minha irmã, não se iluda. Se você ouvir a palavra de Deus é para desestabilizar a gente, para tirar a gente da nossa zona de conforto. Por isso que ela é chamada de fogo. E por isso que ela é chamada de martelo. Duas metáforas muito importantes que fazem deslocamentos, que estabelecem transformações. A palavra de Deus é para isso. Aí entra a falsa profecia. O que faz a falsa profecia? A falsa profecia afasta as pessoas dos propósitos divinos. Pode ser até que ela seja muito agradável de ouvir, porque agrada o meu coração, me faz muito bem ouvir a palavra de Deus, que só me diz de otimismo, de autoconhecimento, aquelas coisas de autoajuda. Mas a palavra de Deus não é isso. A palavra de Deus é para trazer as pessoas para o propósito de Deus. E muitas vezes isso é doloroso. Exige renúncias, exige arrependimentos, exige transformação. Então, é dessa maneira que a profecia tem que ser identificada. Jeremias 23, 32 diz assim: sim, estou contra os que profetizam sonhos falsos, declara o Senhor. Eles os relatam e com as suas mentiras irresponsáveis desviam meu povo. Eu não os enviei, nem lhes autorizei, e eles não trazem benefício algum a este povo, declara o Senhor. Profeta não é coach. Profeta não é anunciador de autoajuda. Profeta é aquele que tenta trazer as pessoas para o centro da vontade de Deus. E muitas vezes isso é doloroso. A palavra mais comum para profeta em hebraico era nabi, ou navi, como eles falam, né? Que se refere àquele que tem um chamado, ou muitas vezes aquele que tem uma visão, que entende a coisa por um outro modo, tem uma outra visão da realidade, não aquela que é do senso comum. E temos uma outra palavra que é utilizada para confrontar essa que está aí no hebraico, que é a palavra profeteia, que não é hebraica, ela vem do grego. A ideia de profeteia é a ideia de que o profeta é alguém que fala em nome de Deus. O profetizar é falar em nome de alguém, em nome de Deus. A palavra hebraica, então, para descrever profecia, tinha um duplo sentido. Podia se referir a um pronunciamento, alguma declaração,
ou até mesmo um juízo, um peso para responsabilizar as pessoas por estarem se afastando dos propósitos divinos. Era uma expressão que deveria ser usada naquela época com muito cuidado. Não era qualquer um que podia se declarar profeta. Era preciso ter muita atenção sobre os riscos dessa função. Jeremias 23, 36 diz assim: nunca mais mencionem a expressão "esta é a mensagem da qual o Senhor me encarregou". Olha, gente, é Deus dizendo isso para aqueles profetas falsos de Israel, mas também dos profetas verdadeiros. Olha aqui, gente, ninguém vai chegar aqui dizendo assim: eu estou falando em nome de Deus. Não estou autorizando ninguém, diz Deus. E ninguém tem permissão de dizer isso. Dizer coisas do tipo: esta mensagem o Senhor me encarregou. Eis que Deus fala através da boca do seu servo. Não, ninguém tem autorização para isso. Caso contrário, essa palavra se tornará uma carga, um peso. Não é fácil. Falar qual é a vontade de Deus, quais são os propósitos de Deus para uma comunidade, para alguém. É difícil demais, meus irmãos, minhas irmãs, dizer que o propósito de Deus está desvirtuado. É difícil demais. Então, é um peso para quem profere, porque vocês distorcem as palavras do Deus vivo, do Senhor dos Exércitos, do nosso Deus. Jeremias 23, 36. Bom, vem aquela questão, né, que ele precisa resolver aqui agora. A gente está com um problema, não é, irmãos? Não é, minhas irmãs? Nós estamos com um problema. Como é que a gente reconhece hoje, né, um profeta? Quem é profeta? Eu? Não. Eu, não me chame de profeta, por favor. Eu estou com o versículo anterior. Eu não tenho essa autorização de ser portador de uma palavra divina para quem quer que seja. Eu sou alguém que tenta ouvir Deus falar e tenta, junto de todos e todas, compartilhar aquilo que a gente ouve da voz de Deus falando com a gente. Pode ser que Deus use você, meu irmão, minha irmã, para falar coisa para mim. Como tem acontecido muitas vezes na nossa pequena igreja, de irmãos e irmãs que têm ideias alvissareiras, às vezes até que me confrontam, que fazem eu mudar os meus planos, minhas ideias, minhas interpretações. É possível, sim. Eu não sou porta-voz de nenhuma verdade absoluta e nem profiro palavras que vêm da boca de Deus. Eu não posso garantir isso, não. Eu sou honesto a dizer para você. Mas eu tenho certeza, você pode ter certeza de uma coisa. Antes de eu falar algo na minha igreja, aqui no nosso espaço, eu estudei muito. Eu orei muito. Eu procurei ouvir muito a voz de Deus comigo, para eu poder falar algo com mais discernimento, com mais logicidade, com mais coerência. Então vamos anotar aqui algumas orientações de como a gente pode identificar um falso profeta ou um verdadeiro profeta nos dias de hoje. Qual é a orientação que vem de Deus? Primeiro, a profecia nos aproxima de Deus. Toda profecia, ela nos apresenta a Deus. Ela mostra quem Deus é, como que ele age. Muitos confundem encher auditório e agregar pessoas com evidência da aprovação de Deus. Aqui a prova, é o poder de Deus aqui, está fazendo milagre, está fazendo sinais e prodígios aqui. Não, isso não é prova de que ali há um profeta. A verdadeira profecia, ela nos apresenta diante de Deus.
Claro, não estou ignorando aqui os milagres, não. Nós cremos nos milagres. Sim, nós cremos nos milagres, irmãos, senão nós estamos perdidos. Se eu não acreditar em milagre, o que eu estou fazendo aqui com você? Eu creio nos milagres. Por isso que eu oro, por isso que eu busco direção de Deus. Mas, infelizmente, é possível a gente desencaminhar multidões usando o nome de Deus para isso, para que um interesse meu seja cumprido. Como isso é possível? Olha como tem gente fazendo isso. A verdadeira profecia conduz as pessoas a uma experiência íntima com Deus. Jeremias 23:1. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. A profecia também, ela revela o sentimento de Deus. Ela deixa descortinar o quanto Deus está feliz ou o quanto Deus está triste conosco. O Deus que ama é o mesmo que se entristece quando as pessoas se distanciam dos seus propósitos. Mas também o Deus que ama é o mesmo Deus que faz festa no céu quando alguém volta para ele. A ira de Deus é sempre, sempre mediada pela sua misericórdia. Como também o amor de Deus sempre, sempre expressa a sua justiça para com todos aqueles que o buscam. Jeremias 23:20 diz assim: a ira do Senhor não se afastará, até que ele tenha completado os seus propósitos. Deus não muda os seus planos para nós. Em dias vindouros, vocês o compreenderão claramente. Tem muita coisa que a gente não consegue explicar hoje. Deus não é muito óbvio nas suas ações. Então tem muita coisa que eu não entendo agora, mas pode deixar que com o tempo Deus vai dar direção e discernimento para a gente compreender. Tinha um professor no seminário que quando alguém fazia aquelas perguntas dificílimas que nós não sabemos responder naquele momento, ele cruzava os braços e dizia: bem, bem, bem. Quando chegarmos no céu, vamos fazer essa pergunta para o Senhor. Tem coisas que não dá para explicar, não é mesmo? O pastor não tem todas as respostas, não, tá bom? Uma vez uma irmã me parou no supermercado para tirar uma dúvida teológica de uma leitura bíblica que ela tinha feito. Aí eu disse: minha irmã, eu também não entendo. Eu tenho a mesma dúvida que você. Então vamos fazer o seguinte. Vamos continuar buscando ao Senhor. No tempo certo, Ele dará o discernimento. Lembro-me também de outra ocasião em que eu passava por um problema pessoal que me abalou muito e que me deixou assim numa fase muito complicada da minha vida. E eu então peguei as passagens bíblicas que falavam sobre aquelas circunstâncias que eu estava vivendo. E aí eu disse: Senhor, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me der um esclarecimento sobre o que é isso que eu estou vivendo. A tua palavra diz isso e eu estou vivendo isso. Por quê? E ali eu gastei tempo. Olha, foram dias. Eu orava, eu lia comentários bíblicos sobre aquele texto bíblico. Eu tentava buscar explicações. Eu comprava livros, eu lia aquilo tudo que vinha trazendo explicações. Até que o Senhor trouxe uma resposta que acalentou meu coração, dizendo que Deus também estava triste com aquilo, mas que só tem um remédio, é o tempo. O tempo corrige tudo. Embora seja uma situação
a gente não tem resposta bíblica para aquilo, mas eu sei que Deus está presente e que no tempo certo Ele dará a resposta. Em terceiro lugar, a profecia desperta esperança. A profecia, ela não é fatalista. Embora ela possa até falar das coisas do fim, mas ela sempre fala de esperança. E quando ela fala de esperança, é para dar força e coragem para a gente seguir adiante, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Diante de nossas crises, precisamos aprender a crer que o impossível acontece, que o invisível se percebe e que o inalcançável está próximo. É possível a gente crer no milagre. É possível a gente crer que Deus está no controle. É possível. Jeremias diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, não ouçam os que os profetas estão profetizando para vocês. Eles os enchem de falsas esperanças. Falam de visões inventadas por eles mesmos e que não vêm da boca do Senhor. Profecia mesmo acende esperança, fortalece, encoraja. A profecia também aponta para Jesus. Aqui a gente pode entender isso, porque Jeremias já está anunciando um tempo de redenção, um tempo de graça, um tempo de salvação. As maiores realizações de Deus para a nossa vida acontecerão quando Cristo tomar forma na vida da gente. Era isso que ele queria dizer para o povo. Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. É Jesus. Jeremias já está anunciando isso. E quando ele vier, ele precisa tomar forma na vida da gente. É esse jeito que a gente vai experimentar o poder e a graça maravilhosa de Deus na nossa vida. Bem, gente, vamos concluir essa palavra aqui sobre conhecimento da vontade de Deus. Qual o lugar da profecia na nossa fé? O que significa conhecer, ouvir Deus falar? O profeta é aquele que trabalha com a convicção de que Deus está mais próximo de nós do que nós mesmos e que Ele é maior do que todas as circunstâncias que nos cercam. Deus é maior que os nossos problemas. Deus está mais perto da gente do que a gente imagina. Deus está sempre conosco. E a profecia tem a função de fazer a gente ter essa mesma convicção. Há uma palavra de Jeremias que a gente precisa colocar de novo aqui. Aqui nós começamos a nossa aula de hoje. Sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor, e não também um Deus de longe? Tem um cântico na igreja que diz assim: és Deus de perto e não de longe. Está errado. Ele é Deus de perto e é Deus de longe. Não importa o quanto você se afaste de Deus, Ele vai lá e te alcança. Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Que Deus nos abençoe na manhã deste domingo. Feche seus olhos, fale com Deus, nós vamos orar ao Senhor neste momento.
Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra nesta manhã. Senhor, nós nos sentimos aqui cuidados pelo Senhor. Muito obrigado pelo teu amor, pelo teu carinho, por tua graça e compaixão. E dá-nos, ó Deus, da convicção de que o Senhor está conosco, que nós estamos buscando aquilo que agrada ao Senhor, que os teus propósitos se realizem na nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. Nós estamos chegando ao final, então, do nosso encontro desta manhã de domingo. Eu quero dizer duas coisinhas para os irmãos e para as irmãs da nossa igreja. Primeiro é que durante esse mês de abril, eu vou estar fora da cidade de Niterói. Então, eu e minha esposa faremos uma viagem e vamos ficar um mês fora. Será como se fosse o nosso mês de férias, como se fosse um tempo de férias. Então, eu queria dizer para vocês que mesmo estando longe, eu estarei mantendo as mensagens no ar todos os domingos e também estamos nos dedicando a cuidarmos uns dos outros. Qualquer necessidade que os irmãos e irmãs tiverem, pode mandar mensagem, podem entrar em contato, que nós procuraremos um modo de cuidarmos uns dos outros nesse período. E orem pela nossa viagem, tá bom, meus irmãos, minhas irmãs? Orem por essa viagem, para que corra tudo em paz. Nós viajaremos com a família. E nossa oração é que todos que forem precisam regressar. Então, no final do mês de abril, estaremos juntos mais uma vez, no último domingo, e espero que Deus abençoe esse mês para todos e todas. Essa semana também é a semana de Páscoa. Nossa igreja sempre realiza a programação de Páscoa, mas neste ano nós não faremos nenhuma programação alusiva a esse período. Por quê? Nós estamos ainda nos preparando para retomar as nossas atividades presenciais. E é essa palavra que eu quero dar aos irmãos, a segunda palavra, em relação à retomada das atividades presenciais de nossa igreja. No mês de maio, nós pretendemos retomar as atividades. No nosso grupo de WhatsApp, nós deixamos algumas propostas encaminhadas, algumas formas. Já estamos trabalhando nesse sentido e no comecinho do mês de maio nós precisaremos tomar uma decisão. E eu convido os irmãos a estarem em oração por esse motivo. Então, o pastor vai estar viajando, mas todos nós estaremos orando para que a vontade dele aconteça na vida de nossa igreja. Nós já estamos trabalhando por isso, mas nós preferimos que a vontade de Deus se manifeste. Amém? Deus abençoe, um bom domingo. Logo mais às 18 horas estaremos juntos mais uma vez, compartilhando a palavra de Deus com uma nova série de mensagens. Vamos falar sobre a dimensão comunitária do discipulado. Vem com a gente, 18 horas aqui no canal do YouTube.